vai ser muito, mas muito pior do que a gente imaginava. Desde a vitória do Donald Trump, esse governo, essa facção criminosa, esse ladrão que está na presidência, já começaram a ter muito medo. Primeiro, 2 dias antes das eleições, o Lula chama o Trump de nazista, fascista, manda o Elon Musk basicamente se fuder, e como se isso não fosse bastante, e olha que isso já seria o bastante, mas aí vem a pior parte de todas. Donald Trump agora basicamente comprou uma guerra com o Lula, e eu vou te explicar. Começou em 2023, logo depois que o Lula assumiu, depois que ele foi colocado na presidência, ele começou com um papo de acabar com o dólar, de que países deveriam fazer comércio internacional sem usar o dólar. E ele falou isso em diversos momentos. Então, vou dar alguns exemplos para você aqui, presta atenção. Esse ano ela relatou com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Porque o real não vale nada graças a você. O dólar é o dinheiro que mais vale no mundo. Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós vamos discutir. Eu tenho dito publicamente, por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China? A gente pode fazer as nossas moedas. Por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a Argentina? A segunda coisa é que eu acho que o Banco dos BRICS tem que ser mais eficaz e mais generoso do que o FMI. Ou seja, o banco ele existe para ajudar a salvar países e não para ajudar a afundar países. Porque é o que o FMI faz. Mas você usou o BNDES para fundar o Brasil. Mas tudo bem, isso é um outro caso. Muitas vezes. O que acontece? Lula enfiou na cabeça dele desde o início da sua presidência, inclusive é por isso que ele colocou a Dilma como presidente do Banco do BRICS, né? E criaram uma espécie de moeda corrente para ser usada pelos países do BRICS, não precisando mais usar o dólar. Isso é basicamente comprar um pedido para entrar em guerra com os Estados Unidos. Esse discurso passou vazio durante o governo do Biden, porque o Biden é o Biden, né, gente? O Biden, se dependesse dele... Graças ao Biden, nós temos esse número de guerras acontecendo no mundo, porque ele é uma pessoa fraca. Só que aí o Donald Trump assumiu. Lula jurava que ia ser a Kamala Harris, inclusive chamou 2 dias antes das eleições, chamou o Donald Trump de nazista, fascista. Donald Trump agora ganhou e vai assumir agora, 20 de janeiro. Mas antes mesmo de assumir, Donald Trump já está mostrando o que ele vai fazer. Falou que vai aumentar a tarifa de comércio, de importação do México em 25% e do Canadá em 25%. Isso já foi bastante para os presidentes dos 2 países entrarem em desespero. Tanto o Trudeau quanto a esquerdista do México já foram correndo para os Estados Unidos pedir, pelo amor de Deus, Donald Trump, não aumenta as tarifas de importação. Se nós formos, quando eles forem comprar dos Estados Unidos, Donald Trump quer colocar 25% de impostos. Já botou, o Trudeau foi desesperado. No dia seguinte que o Donald Trump falou isso, o Trudeau pegou o avião, o Trudeau é o presidente do Canadá, primeiro-ministro do Canadá, já correu lá implorando, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, não, senão você acaba com a gente. 25%. Sabe o que o Donald Trump falou que vai fazer com os países que se atreverem a criar uma moeda própria e esquecer o dólar? Soltou isso aqui, ó. A ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles querem ir encontrar outro otário? Não há chance de que os BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tente deve acenar adeus à América. Se você perde a parceria econômica da América, dos Estados Unidos, acabou. Assim, sinceramente, sua economia vai... Principalmente o Brasil, que é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, os Estados Unidos. Então o Trump, o Lula,
ficou gritando aos quatro cantos que queria acabar com o uso do dólar no mercado internacional. Biden não falava nada. Chega o Donald Trump e solta essa bomba. Lembrando, a Rússia faz parte dos BRICS. A Rússia... Mostra, de cara, a Rússia percebeu tanto que isso poderá ser danoso para ela, que na sequência o chanceler dela vai lá и joga o Lula на lenha. Я думаю, что платежная платформа, расчетные механизмы страхования будут среди приоритетов бразильского председательства, потому что президент Лула в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге был инициатором темы российского председательства об альтернативных платежных системах. Именно в ответ на эту инициативу, закрепленную в декларации Йоханнесбурга, работали министры финансов, работали главы центральных банков. Как я уже сказал, прогресс налицо, но надо его довести до конца логического, чтобы уже были готовые механизмы для использования. И здесь, я не сомневаюсь, наши бразильские коллеги будут работать с утроенной энергией, учитывая, что это инициатива их президента. Но... E ele fala, é uma iniciativa do presidente Lula, eu acho que o presidente Lula garantirá esse tópico seja um dos mais importantes. Lembrando, o Lula, o Brasil, será o próximo presidente do BRICS. A presidência está saindo do Putin e vai agora para o Lula. Lula vai ser o próximo presidente do BRICS. A prioridade dele é acabar com o uso do dólar entre o comércio internacional nos membros dos BRICS. Enquanto isso, o Donald Trump vai lá e solta isso aqui, uma bomba. Cara, esse governo já estava preocupante, a situação da briga por causa... O Trump odeia o Alexandre de Moraes, viu que o STF está fazendo uma ditadura no Brasil, sabe que o Lula é um ladrão sem vergonha que deveria estar preso. Ele já entendeu a situação, o cenário brasileiro. Aí vai o Lula e solta essa de querer lutar contra o dólar. Cara, nós vamos entrar numa situação tão catastrófica. Se os Estados Unidos decidem cobrar 100% de impostos para qualquer produto que a gente compre deles, e a gente precisa comprar quase tudo dos Estados Unidos, meu amigo, você não está entendendo o que vai acontecer com o Brasil. Mas vai ver, é isso que o Brasil precisa, né? Vai ver, a gente precisa passar por isso imediatamente para esquecer a esquerda, para o STF, para a gente poder fazer o impeachment dos ministros do STF, passar por um momento assim de muita sombra para as pessoas lembrarem a valorizar a luz. Agora, que desastre. O Lula está prestes a enfiar o Brasil numa guerra aliando com a China, com o Irã, com a Coreia do Norte, só com o que não presta. A gente só está indo para o lado que não presta no mundo. Parabéns aos envolvidos. E o dólar só subindo. Se o dólar está a R$6 e essa ameaça do Trump se torna realidade, o dólar vai para R$10. Aí esquece. Esquece. Não vai ter nem gasolina, não vai ter nem combustível no Brasil mais. Parabéns pro Lula, parabéns para você que fez o L.